forças entre correntes paralelas, tá? Esse aqui é um item que é importante numa série de aplicações concretas. Bom, mas nesse caso aqui, então, o que a gente tem? A gente sabe agora calcular o campo magnético de qualquer fio infinito. É μ0i sobre 2πr, no caso aqui sobre 2πd. E a gente sabe também do capítulo 28 que a força magnética sobre um fio era dado por IL vetorial P. Tá? Vocês recordam do capítulo 28. Tá? Então, a força, aqui a gente pode colocar os índices, né? É a força no fio B, devido ao campo magnético do fio A, vai ser a corrente no fio B, né? E produto vetorial do comprimento, do vetor de comprimento do fio B, né? E vetorial com o campo magnético do fio A. Tá? Então, é essa situação aqui. Aqui nós temos o fio corrente A atravessando com o fio A. Tá? Então, a distância D entre eles. Esse fio A, se vocês olharem a regra da mão direita, tá? Ele vai estar produzindo, ó, um campo magnético, vai ter uma linha de campo dele, ó, que passa, fechando um círculo, e ele fecha exatamente, ó, passa exatamente em cima do fio B. Tá? A linha de campo magnético, essa linha que começa assim, faz um círculo aqui, ó. Começa assim, e vai fazendo um círculo. Tá? Esse círculo fecha aqui, ó, em cima do fio B. Aí, passando a linha de campo do fio A em cima do B, ele produz uma força no fio B que já é conhecida como IB, né? IB vezes o vetor ao longo do comprimento do fio B e produto vetorial com campo magnético em cima dele, tá? O campo magnético em cima dele é o produzido pela corrente A, esse aqui. Tá? Então, tem que calcular esse produto vetorial. É IB L do fio B vetorial, ó, com o campo do fio A. Agora, se vocês observam pela regra da mão direita, quando vocês colocarem a linha de campo do A em cima do fio B, ela dá exatamente para baixo aqui, ó, perpendicular. Tá? Então, o BA, que é o campo magnético do fio A, ele é exatamente perpendicular ao vetor do comprimento do fio B. Tá? Então, o vetorial aqui, o seno dele dá 1, né? E o produto vetorial é simplesmente ó, L vezes B. Tá? O módulo dele ó, é L vezes B. E a força, no caso, nesse caso aqui, ó, é atrativa. Tá? Ó, então, é uma conclusão importante. Se dois fios conduzem correntes paralelas, no mesmo sentido, eles se atraem. Tá? Então, a força vai estar na direção entre eles. Tá? Agora, se vocês eventualmente inverterem, deixa eu ver se está aqui. Aqui não está a figurinha. Se vocês eventualmente inverterem, por exemplo, a corrente B, em vez dela estar indo para a direita, vocês colocarem a corrente B para a esquerda, tá? Aí acontece aquele efeito que eu já mencionei. Se as correntes forem antiparalelas, ou seja, forem contrárias entre si, vocês olharem aqui agora a direção do vetor L, ele vai estar invertido. Tá? Em vez de estar para a direita, ele vai estar para a esquerda. E o campo magnético continua o mesmo. Então, essa força magnética aqui, essa força sobre o fio, ela inverte o sentido. Tá? Em vez de estar para dentro, ela vai estar para fora. Tá? O que foi? Só um minuto. Quieto, Laurel. Quieto. Quieto. Então, essa força magnética aqui, ela vai estar apontando para fora e ele se repele. Tá? Então, a conclusão aqui que se chega sobre o fio, correntes paralelas se atraem, correntes antiparalelas se repelem. Tá? É uma conclusão importante. Aí, uma série de exemplos, de exercícios, tá? como você fez. Tá? Então, o módulo dela vai ser simplesmente dado dessa forma aqui. Ó. Calcula o produto vetorial, a gente já viu quanto é. Então, o módulo dela vai ser ó, μ0 L e vezes o produto de correntes. Então, μ0 L e A vezes B.
Então, agora pode-se calcular sempre a corrente, a força entre dois fios paralelos, basta saber qual é a corrente em cada um e qual é o comprimento da seção de fio considerado, tá? Nesse caso aqui, ó. Eventualmente, se não souber o comprimento da seção de fio, aí, em geral, às vezes se divide FBA por L, tá? Aí se calcula a força por unidade de comprimento entre os dois fios A e B, tá? Então, a força por unidade de comprimento, dividindo pelo L aqui, daria simplesmente μ0 e A e B sobre 2π. Tá? Então, essa é uma regra importante que aparece essa aqui, ó. Correntes paralelas, os condutores se atraem. Correntes antiparalelas, os condutores se repelem. Tá? Então, essa regra aqui é tão importante, é que ela deu origem a uma coisa que se chama de canhão eletromagnético, que é uma arma que, inclusive, a Marinha Americana tem um vídeo que eu deixei para vocês verem mais tarde. Se der tempo eu mostro, né? É uma arma que ela não depende de pólvora, né? Então, é a primeira arma que as Forças Armadas Americanas têm, ela não depende de propulsão a pólvora para impulsionar o projétil. Tá? Lembra que as armas convencionais, tanto de fuzis comuns ou canhões, ela depende de uma cápsula, né, em que você tem um projétil de chumbo ou de outro metal, a ponta, né? Agora, o interior dele tem uma cápsula que tem um espaçozinho que tem uma parte de pólvora e um pouco de ar dentro. Tá? Então, quando se bate com o pino na espoleta do projétil, ou seja, o cão, o disparador da arma, é um pino que bate na espoletazinha que está atrás lá no fundo do cilindro do projétil. Aí ele produz uma faísquinha, e essa faísquinha detona a pólvora dentro, e a pólvora tem ar dentro, ela explode, e a expansão do gás dentro do projétil empurra o projétil para frente, né? E ele sai. Então, nesses fuzis de alta potência, por exemplo, se consegue chegar à velocidade do projétil em torno da velocidade do som, que é 1.200 quilômetros por hora. Tá? E nos projetos também, isso mostra que tem uma quantidade de pólvora enorme dentro do projétil, é um obus, né, enorme, mas aí você consegue atingir lá disparos com centenas de quilômetros de distância. Agora, de qualquer forma, esses projéteis têm a velocidade do projétil, ela é limitada pela quantidade de pólvora e a quantidade de ar que tem dentro do invólucro do projétil, da cápsula. Né? Agora, o canhão eletromagnético é a primeira arma que não tem esse problema. Tá? Ele é feito... Aqui em português, na tradução se colocou o nome canhão eletromagnético, mas em inglês é railgun, né? Arma de trilho. Tá? Por causa dessa geometria aqui. Ó. Ela é feita assim. Tem dois trilhos, tá? Daí o nome em inglês é railgun. Né? Aqui tem dois trilhos, ó. E entre os dois trilhos existe uma pode ser dissolvida, né? Porque, por exemplo, pode ser um gás, né? Um gás, né? Ou algum metal líquido, pode ser, por exemplo, mercúrio. Tá? E então o contato entre os dois trilhos é fechado por essa substância que eles chamam aqui de fusível. Tá? E do outro lado do fusível tem um projétil. Tá? O projétil aqui no caso está como um quadradinho, mas num canhão de verdade ele é um projétil com formato aerodinâmico. Né? É um formato na forma de uma bala, né? Ou de uma coisa pontuda. Né? Aí o que acontece? Se vocês fecharem aqui o trilho, né, nesse formato, ó, e colocar esse objeto dentro de um campo magnético que está dentro da página, está apontando para a página, se vocês calcularem a força, se vocês calcularem o produto vetorial aqui, ó, F com ou melhor, a corrente, né? A corrente está no dedão. O médio na campo para dentro, a força está para cima. Ó. Então, a força está para cima. Né? Aí acontece o seguinte, enquanto tiver o trilho, uma certa extensão do trilho,
essa força aqui, ó, que tem um valor muito grande, ó, ela vai acelerando o projétil nessa direção dos trilhos, tá? E no vídeo que eu tenho lá para mostrar depois para vocês, tem um disparo uma arma dessa de verdade, um canhão, no caso, um railgun, uma arma de trilho, né? Ele tem um trilho aí de mais ou menos uns 5 metros de comprimento, tá? Então você veja que ele não tem a limitação de conter pólvora dentro de um recipiente, tá? Você pode fazer esse trilho aqui quanto maior, tanto maior quanto você quiser, tá? Então, o trilho lá da arma lá do vídeo deve ter mais ou menos 5 metros de comprimento. Então, enquanto ele estiver nessa extensão, ele vai sendo acelerado, tá? Então, ele atinge uma aceleração tão violenta que ele faz... o projétil sai com várias vezes a velocidade da luz, do som, tá? Então, aqui não fala, mas ele consegue arremessar o projétil, lá o projétil que sai aqui, ele sai em torno de 5, 6, 7, 8 vezes a velocidade do som, tá? E depois vocês vão ver lá no vídeo, o projétil que é lançado, no caso da arma da Marinha Americana, ele adquire uma energia cinética tão grande que ele consegue arrebentar várias chapas de aço colocadas em paralelo, uma dúzia delas em paralelo, e ele consegue, com um disparo só, atravessar todas as chapas de aço blindado, tá? Então, ele tem uma energia monstruosa. Aí se pensa, talvez, até um dia conseguir lançar uma nave espacial, por exemplo, com esse processo, tá? Colocar a nave aqui, tá? E fazer um canhão monstruoso, né? Então, em tese, se poderia fazer com um disparo, né? Lançar, você já atingir durante o trilho uma aceleração tão monstruosa, tão grande, que depois de sair do trilho, o objeto, né, ele consiga ter velocidade suficiente para escapar da gravidade e entrar em órbita, por exemplo, na Terra, tá? A única dificuldade disso é que o canhão pode até ser construído, tá? Mas o problema é que a aceleração aqui dentro é tão violenta que nenhuma estrutura física concreta conseguiria suportar o fator G efetivo, né, que seria submetido à estrutura. A estrutura entortaria tudo, tá? Então, se chega aqui a valores de gravidade em torno de mais de 100 vezes a gravidade, 100, 200 vezes a gravidade, né? E também, no caso de naves tripuladas, provavelmente os tripulantes não conseguem suportar o empuxo, né? Que seria o empuxo violento. Bom, mas aqui então, aqui tem, depois vocês vão ver os detalhes, né? Ó, ele atinge velocidades, ó, ele atinge até 10 a sextas gravidades, ó. 1 milhão de gravidades, ó. Nenhuma estrutura física consegue suportar 1 milhão de gravidades. Qualquer estrutura concreta, ela entorta, ela vai amassar tudo, né? E a velocidade atinge em torno de 10 quilômetros por segundo. Só para vocês terem ideia, o que significa 10 quilômetros por segundo? A velocidade do som é 1.200 quilômetros por hora, tá? Então, como é que a gente bota para segundo? A gente divide embaixo a hora, são 3.600 segundos, vai dar 1.200 quilômetros sobre 3.600 segundos. Então, vai dar exatamente, ó, 1.200 sobre 3.600 dá 1/3. Então, a velocidade do som é 1/3 de quilômetro por segundo, 0,33 quilômetros por segundo. Isso aqui, ó, dá 10 quilômetros por segundo. Então, ó, 0,33, ó, 1/3, né? Então, isso aqui dá 30 vezes a velocidade do som. 30 sobre 3 dá 10, né? Então, ó, a velocidade do som é 1/3. Para dar 10, a gente teria que multiplicar a velocidade do som por 30. Então, essa velocidade aqui são 30 vezes a velocidade do som, é Mach 30. Tá? E pela atual tecnologia existente em aviões, essas coisas, ele só consegue chegar no máximo a Mach 3, tá? Ou seja, 3 vezes a velocidade do som. Agora, esse projétil aqui sairia com 30 vezes a velocidade do som. E com uma aceleração gravitacional equivalente à gravidade, de 10 a sexta gravidade, tá? De 1 milhão de gravidades. Então, qualquer estrutura que não seja aerodinâmica perfeita, ela vai ser totalmente achatada na direção do comprimento. Então é uma coisa poderosa, mas
ela tem uma certa limitação, que é a lei de Ampère. Tá? A lei de Ampère, como eu já comentei, ela é exatamente equivalente à lei de Gauss, no caso magnético. Tá? Então, a forma dela vai ser essa aqui. Ó. Essa integral com um círculo no meio, se você já chegaram isso lá no cálculo 3, se chama de uma integral de circulação. Tá? Ela é uma integral de linha, né, ao longo de uma trajetória, mas com a peculiaridade que a trajetória é fechada. Tá? Você sai de um ponto, vai calculando a integral, até voltar ao mesmo ponto. Tá? Quando se faz isso, se diz que você está circulando o campo magnético. Tá? Se calcula a circulação do campo vetorial. Tá? Então, no caso aqui, essa integral diz que a integral é de circulação do campo magnético. Está calculando quanto o campo magnético circula ao longo daquela trajetória fechada. Tá? Então, a trajetória pode ser um círculo ou pode ser qualquer coisa fechada. Pode ser um retângulo, né? Ou qualquer outra coisa que se possa imaginar. Tá? Agora, o importante aqui é saber se dentro dessa trajetória, que a gente vai chamar de amperiano, né, quanto de corrente total tem dentro disso, devido aos fios existentes. Tá? Então, aqui ó, vai ser exatamente semelhante no caso do Gauss. A integral proporcional à quantidade de corrente envolvida pelo amperiano. Então, a mecânica dele é exatamente equivalente à do Gauss. Tem que saber quantas correntes estão envolvidas, tá? Se a corrente estiver no sentido consistente com a amperiana, ou seja, se a amperiana estiver enrolando no sentido da mão direita e a corrente estiver no sentido do polegar, a corrente é positiva. Se do contrário, ela é negativa. Tá? E a mecânica aqui de funcionamento, ela tem que ser tal que a amperiana ela tem que ser escolhida de tal forma que o vetor magnético e o arco a cada ponto da curva, eles têm que ser paralelos, tá? E o B ao longo da amperiana seja constante. Se isso tudo acontecer, esse produto escalar vira simplesmente o B vezes ds, sem vetor, tá? E se ele for constante, ele sai da integral. Tá? Saindo da integral, resta só a integral do ds. Tá? A integral do ds vai dar o perímetro da amperiana. Tá? Então, no final das contas, vai ficar B vezes o perímetro da amperiana, M0 vezes a corrente envolvida. Então, é bastante semelhante ao que foi feito com a lei de Gauss. Tá? Então, a gente já... Essa lei de Ampère também tem a mesma dedução teórica da lei de Gauss, tá? Ou seja, ela vem direto da experiência, ela não foi deduzida originalmente de nada. Tá? Ela foi quando o Maxwell escreveu as equações de eletromagnetismo, ele simplesmente pegou as experiências que existiam e viu qual tipo de matemática se ajustava a ela. Tá? E eu lembro que eu já comentei muito sobre a lei de Gauss, que ela é muito inspirada na hidrodinâmica. Tá? Então, essa circulação aqui, a gente pode fazer analogia com a circulação de fluidos ó, dentro de uma tubulação. Tá? Então, é a circulação de linhas de fluido através de um ponto, né? Aí você quer ver se o fluido está circulando. Se o fluido circular, no caso, é ruim, porque ele não escoa corretamente. Tá? Então, no caso de escoamento do fluido, a circulação é um efeito ruim, que ela provém de turbulência ou alguma coisa dentro do tubo, e faz, em vez do fluxo ser laminar, fluxo ser para frente, ele começa a girar. Tá? Se ele começa a girar, aí significa que o escoamento é prejudicado. Tá? Pode ser por algum furo ou por algum que esteja obstruindo o fluido. Tá? No caso elétrico, a gente não tem esse problema e é exatamente isso que se quer. Tá? O campo magnético, ele sempre é um campo circular. Tá? Ele vai estar sempre girando. Tá? Então, a gente quer saber justamente ó, como é que o campo magnético vai estar girando né, numa certa localização do espaço. Tá? Aí você vai calcular sempre isso aqui, ó, circulação do campo magnético. Tá? Então, essa curva, onde vocês vão calcular isso, é uma curva fechada, que ela é conhecida como amperiana. E a regra da amperiana com o campo, eles vão sempre
colocar a mão direita, né? E arbitrar um sentido para amperiano, né? E se vocês colocarem, então, os dedos na direção da amperiana, o polegar vai indicar o sentido positivo. Tá? Então, as correntes que estiverem no sentido do polegar são positivas, no caso aqui. Ó. Essa que seria positiva. E as correntes que estiverem no sentido contrário, a da orientação, são negativas. Tá? Então, a corrente envolvida vai ser a soma algébrica de todas essas correntes que estejam dentro da amperiana, exatamente como na lei de Gauss. Tá? Então, o valor líquido disso, da corrente envolvida e a circulação, é proporcional a esse valor. Tá? Uma corrente que esteja do lado de fora não afeta o campo magnético produzido nessa região. Tá? Ele afeta outras regiões, mas dentro dessa região aqui, ela não é levada em consideração. Tá? Então, essa corrente não afeta o campo. Agora, de maneira geral, o B e o DS teriam algum ângulo. Né? Então, vocês teriam que calcular o produto escalar do B com DS. Agora, a lei de Ampère só vai funcionar se vocês tiverem uma simetria perfeita, de modo que esse B aqui, ele fique paralelo ao DS. Tá? O B tem que estar paralelo ao DS, né? De modo que o produto escalar seja simplesmente o produto do módulo do B com o módulo do DS. E mais ainda, em cima da amperiana, esse B tem que ser constante. Então, se achar essa amperiana, vai ser, na verdade, a própria linha de campo, né? A amperiana sempre vai ser, em geral, a linha de campo, ou pelo menos parte da linha de campo que vocês estão investigando. Se achar isso, a integral aqui se torna trivial. Tá? Então, ó, sempre vai ser BDS, é B cosseno de θ ds. Tá? Então, o sinal das correntes é dado, como eu já comentei, tá? É dado pela regra da mão direita. Tá? Então, no sentido do polegar, positivo. Sentido do polegar, positivo. Sentido contrário, negativo. Tá? E a corrente total é a soma algébrica. Tá? Então, integral de B cosseno de θ vai ser, nesse caso, I1 e 2. Agora, quando vai se fazer aqui, ó, quando se vai fazer o cálculo, vamos seguir adiante. Então, o sentido de integração é dos dedos. O polegar, ó, aponta a corrente positiva. Corrente ao contrário, negativo. Tá? Ó, então, aqui, ó, você vai fazer aquele mesmo cálculo que a gente fez com integração direta do fio longo retilíneo percorrido por corrente, o fio longo infinito. Tá? Ó, então, aqui, se vai ter a amperiana perfeita. Ó. Aqui é o fio conduzindo a corrente para fora da página. Tá? Aqui é a superfície do fio. Tá? E a amperiana aqui, ó, vai ser simplesmente a própria linha de campo. Tá? Ó, o campo ele é paralelo ao DS. Tá? Então, o ângulo é zero, né? Sempre. E a gente sabe, pela simetria do problema, não há nenhuma dependência do campo em relação a outra coordenada. Ele só depende do raiozão. Tá? Não há nenhuma dependência em relação, por exemplo, ao ângulo esse ângulo azimutal aqui, o ângulo de inclinação do R, né? Não tem nenhuma dependência. Tá? Então, a gente pode supor, né, que o campo depende só do raiozão. Tá? Do raiozão. Tá? Nessa situação, então, o que acontece? Se o raio for fixo, o campo é fixo. Tá? O campo é constante. Tá? Então, se o raio, considerando uma distância fixa em relação ao centro do fio, o raio vai ser constante, então o módulo do campo é constante. Então, a gente está naquela situação, ó, que eu comentei. A integração da circulação se torna perfeita. Ó. Acontece essa situação. Circulação do BDS é B cosseno de θ ds. Θ é zero, fica cosseno da 1, né? Sai da integral, ele desaparece. E o B é exatamente paralelo ao ds. Né? E além de ser paralelo ao ds, o B é constante. Ó. Em algum lugar, o B é constante. Ó. Sendo B constante, ele sai da integral.
Só de integral. Saindo da integral, sobra só a integral do ds. A integral do ds dá o perímetro da amperiana, que é um círculo. O perímetro da amperiana dá o quê? 2π vezes o raio. Então, vai dar B 2πr. Então, a circulação é trivial, tá? Nesse caso, essa parte aqui sempre vai poder ser aproveitada em vários cálculos. Né? Se a amperiana for sempre um círculo, vai dar sempre isso, ó, B vezes 2πr, a parte de circulação. Agora, juntando a lei de Ampère, reintegrando a lei de Ampère, remontando, né? Lembra que a circulação é esse lado, do lado esquerdo vai dar o quê? Produto da μ0 vezes a corrente, tá? Como só tem uma corrente aqui, tá? μ0i. Agora, tirando o valor do B, se obtém ó, B μ0i sobre 2πr. Então, vocês lembram que esse valor é o que a gente já tinha deduzido, né? Lá diretamente pela lei de Biot-Savart, a gente já tinha obtido esse valor. Tá? Agora, vocês observem o seguinte, ó, só é possível obter esse valor com a lei de Ampère se a simetria for perfeita. Tá? Se a simetria, vocês podem até obter um valor aproximado, tá? Agora, o valor exato sempre é dado sempre pela lei de Biot-Savart. Tá? A lei de Biot-Savart não tem nenhum caso em que ela não se aplique. Ela é aplicada de forma genérica. Tá? Agora, a lei de Biot-Savart tem a dificuldade só da integração. Tá? Então, a lei de Ampère, ela poupa os passos de integração. Ela não precisa fazer integração. Mas a penalidade é que ele depende da simetria. Então, se a simetria for perfeita, essa operação aqui, essa operação pode ser feita. Ó. Essa operação aqui pode ser feita. Se essa operação puder ser feita, a coisa é trivial, tá? Agora, se vocês estiverem nessa situação anterior aqui, nessa situação genérica, ó, nessa situação aqui, a lei de Ampère praticamente não tem utilidade, tá? Porque o cálculo da circulação seria tão complicado quanto pegar a lei de Biot-Savart direto, tá? Então, se vocês não tiverem uma amperiana que seja exatamente perfeita, em termos de simetria, é melhor usar a lei de Biot-Savart, tá? E fica mais simples calcular através da lei de Biot-Savart do que tentar fazer esse cálculo aqui da circulação para um vetor que faz ângulo, tá? Então, se não tiver nessa situação perfeita aqui, a lei de Ampère não pode ser usada, tá? No máximo, ela pode ser usada como aproximação, mas não dá o resultado correto. Então, tem uma série de situações que não dá para usar a lei de Ampère. Agora, a lei de Ampère também torna possível fazer um cálculo que é dentro do condutor, tá? Se supor que dentro do condutor tem uma corrente uniforme, em geral, em condutores metálicos, isso nunca vai ocorrer, tá? Mas, no caso de fluxos de partículas no espaço, é possível isso, tá? Agora, aqui ele supõe que isso pode ocorrer, talvez, durante um intervalo de transição dentro de um condutor, tá? Mas, então, nesse intervalo, se supõe que a densidade de corrente é homogênea, tá? Então, esse aqui é um condutor, ó, por exemplo, um pedaço de metal de raio R. Tá? E a gente está dentro dele e se supõe aqui que tem uma densidade de corrente J que é uniforme, tá? Ou seja, a corrente está espalhada uniformemente ó, ao longo do condutor. Tá? E a gente vai pegar a amperiana dentro dele, tá? A amperiana, essa amperiana laranja, de raio Rzinho, está dentro do condutor, ou seja, o Rzinho é menor do que o Rzão. Tá? E a gente quer saber quanto de campo magnético teria dentro do condutor, a partir do centro dele, onde está a corrente, começa a circular, até a borda dele, onde a corrente se torna constante. Tá? Aí, para fazer isso, se faz aquela mesma mecânica que a gente fez com a lei de Gauss, no caso de simetria cilíndrica e simetria esférica. Tá? A circulação dá no mesmo, 2πr, porque a amperiana é circular,
e o campo não depende de nada além da coordenada. Então, a circulação é adjacente. Agora, a corrente envolvida aqui, nesse caso, ela vai depender da razão, ó. Como é proporcional, a densidade de corrente aqui vai ser constante, o J aqui ele não mostra, mas a densidade de corrente vai ser constante, né? Ou seja, corrente por unidade de área vai ser constante. Ó, então, a corrente envolvida nessa áreazinha de área πrzinho ao quadrado, né? Ela vai estar na mesma proporção, né, da razão entre essa área interior e a área total, né? Lembra que se considerar a área total, a corrente é o isão, tá? Mas se considerar uma fração da área, é o I total, vai ser uma fração dela. Então, a fração, ó, é dado pela razão entre as áreas, ó. A área subentendida pelo raio Rzinho, essa área aqui, ó, πrzinho ao quadrado, essa área aqui, ó, interior, e a área total, tá? Ó, a área total, vezes a corrente, tá? Então, a corrente envolvida é igual à fração entre a área envolvida e a área total, tá? Então, cortando esses πs, ela é proporcional ao quadrado, né? Então, ele aqui nem cortou para deixar os πs aqui já para cortar depois, ó. Então, a circulação, que a gente viu aqui, vai ser μ0 vezes a corrente envolvida. Então, μ0 vezes isso aqui, tá? Aí, cortando esse π, o B dá essa parêntese constante, μ0 sobre 2πr2 vezes o Rzinho, né? Então, qual é a conclusão aqui, ó? Dentro de um condutor, o campo magnético começa zero, lá no interior, né? Quando se esse raiozinho for zero, lá no interior do condutor, o campo é zero. Depois ele vai crescendo linearmente com a corrente, com o raiozinho, vai crescendo linearmente, vai aumentando linearmente, tá? Até ele chegar na borda, tá? Então ele vai fazendo uma figura assim, ó. Esse aqui. Ele vai fazendo assim, ele cresce linearmente, né? Até chegar aqui na borda. Quando chegar na borda, quando chegar na borda, é o que eu mostrar. Quando ele chegar aqui na borda, quando ele chegar lá na borda aqui do coisa, ele começa a decair aqui, ó. Então, quando ele chegar na borda, quando o Rzinho for igual a Rzão, o que vai acontecer aqui? Quando esse Rzinho for igual a Rzão, a razão aqui dá 1, né? E a corrente envolvida volta a ser o quê? μ0i, tá? Então, quando chegar da borda em diante, esse termo desaparece. Então, da borda do fio em diante, o campo volta a ser μ0i sobre 2πr. Agora, na região interior, ele é proporcional ao raiozinho, tá? Então, ele cresce assim, né? E depois ele decresce, ele vai decrescer. Aí depois ele decresce. Então, ele cresce assim e depois decresce, ó, com 1 sobre R. Então, o campo vai ser tipicamente esse formato. E dentro do interior do raio, ele vai crescendo linearmente. Quando chegar na borda do raio, do condutor, que é isso aqui, esse ponto, aí essa situação desaparece e se considera a corrente inteira, né? Corrente inteira do condutor. E aí volta o cálculo normal. O campo é inversamente proporcional à distância. Ele vem linear e depois decresce linearmente, tá? Então, essa é a situação aqui. No interior, ele é linear e depois que ele atinge a superfície exterior, a borda para frente, ele volta a ser o campo de uma corrente só, μ0i, tá? E cai com o inverso.